Dia após dia, cada vez mais cientistas estão se voltando para o mar em busca de respostas. Os oceanos em nosso planeta são uma das últimas fronteiras desconhecidas, e com a ajuda da tecnologia moderna, dia a dia, eles estão revelando seus segredos. No entanto, alguns desses segredos são tão estranhos que, mesmo depois de décadas de pesquisa, ainda não conseguimos explicá-los. Hoje mergulhamos fundo nos mistérios do mar, desde a prova real da existência do Kraken, até os dedos de gelo da morte. Estas são as 15 descobertas subaquáticas que não podem ser explicadas. Número 15. O colar de dente de Megalodon do Titanic. Não seria legal se a história do filme Titanic fosse real e o incrível colar chamado O Coração do Oceano ainda estivesse lá? Bem, os pesquisadores acabaram de descobrir algo extraordinário. Todos conhecem a história do Titanic, o maior e mais bem equipado navio transatlântico de sua época, considerado inafundável. Sua primeira viagem foi um espetáculo que infelizmente terminou em tragédia, quando o navio colidiu com um iceberg e afundou. O filme de grande sucesso sobre o navio foi o filme mais caro já feito, e foi incrível e comovente. Detalha o amor proibido entre duas pessoas jovens, e a história de uma das joias mais caras do mundo, O Coração do Oceano. Desde que James Cameron fez o filme, houve um interesse contínuo pelo navio, com especialistas enviando submarinos de águas profundas para descobrir seus segredos delicadamente. Agora, 111 anos após afundar no fundo do Atlântico, um colar real foi encontrado nos destroços. Não é o coração do oceano, porque esse não é real, mas o que foi encontrado era feito de ouro e tinha um dente de megalodon embutido nele. Isso é ainda melhor do que um diamante. O megalodon é um gigantesco tubarão pré-histórico que causou estragos nos oceanos. O colar terá que ficar onde está, mas a pergunta permanece: a quem dos 2.240 passageiros pertencia o colar? Número 14. O Parque de Esculturas Subaquáticas de Molinari. Eu tenho um amigo que é um mergulhador experiente, e ele me contou uma história que o deixou abalado. Ele fez uma viagem de verão a Granada, na Espanha, e embora você nunca deva mergulhar sozinho, ele não conseguiu encontrar um parceiro de mergulho. Ele decidiu alugar um barco e ir mergulhar, apenas se divertindo explorando o que o mar tinha a oferecer. De repente, seu coração deu um salto e ele sentiu um nó na garganta. O que ele descobriu na Antártida chocou o mundo inteiro. Ele viu figuras aterrorizantes e a princípio pensou que estava imaginando coisas. Mas então viu novamente. A única outra vez que ele sentiu tanto medo foi quando um tubarão o surpreendeu por trás. Ele deliberou se deveria se apressar para o barco e fugir, mas decidiu ficar e ver o que era. À medida que as figuras se aproximavam, elas começaram a se tornar mais reais, e foi quando ele percebeu que eram esculturas. Esculturas humanas do tamanho real adornavam o fundo do mar, cobertas de algas e coral. Mais tarde, ele descobriu que era o Parque de Esculturas Subaquáticas de Molinari, um famoso destino de mergulho em Granada. Há algumas coisas que deram certo em sua viagem. Primeiro, ele sobreviveu, o que é sempre ótimo. Em segundo lugar, ele aprendeu a nunca mais mergulhar sozinho. Número 13. O Triângulo das Bermudas. Quando falamos de lugares misteriosos em nosso planeta, nada é mais conhecido do que o Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo. Navios e aviões entram na área e nunca mais são vistos. É difícil contar todos os acidentes que aconteceram lá, porque são muitos. Segundo alguns relatos, mais de 300 embarcações desapareceram neste lugar amaldiçoado. Por exemplo, um barco chamado Mary Celeste afundou não muito longe da costa das Bermudas sob circunstâncias inexplicáveis. Especialistas dizem que os naufrágios cercam completamente as Bermudas, mas foi só em 1964 que um jornalista chamado Vincent Gaddis cunhou o termo Triângulo das Bermudas, nomeando a área entre as Bermudas, a Flórida e Porto Rico. Essas 500 mil milhas quadradas do Oceano Atlântico são muito mais mortais do que qualquer outro lugar na Terra. As primeiras histórias sobre os perigos dessa área vieram de Cristóvão Colombo, cujos navios ficaram enroscados em algas marinhas que incapacitaram de zarpar. Existem outras teorias, como monstros marinhos, extraterrestres e até vórtices para outra dimensão. Os especialistas dizem que a corrente do Golfo no Triângulo pode potencialmente causar mudanças violentas no clima, e esta é, na verdade, a área onde a maioria dos tufões do Atlântico passa. Então, o gás metano é liberado do fundo do oceano e as perturbações nas linhas de fluxo geomagnético fazem as bússolas ficarem loucas.
E talvez por isso, nunca descobriremos o mistério do Triângulo das Bermudas. Número 12. A Fossa das Marianas. Você sabia que a Fossa das Marianas é considerada a parte mais profunda do oceano? O ponto mais baixo da trincheira é chamado de Challenger Deep e tem cerca de 11 mil quilômetros de profundidade. Isso significa que se você colocasse o Himalaia, a montanha mais alta da Terra, no Challenger Deep, o Monte Everest ainda estaria submerso a mais de 1 quilômetro abaixo do nível do mar. E se você está se perguntando por que não pesquisamos mais este lugar, deixe-me lhe dar uma ideia. A pressão lá embaixo é 1000 vezes maior do que a normal. Imagine ter uma dor de cabeça e, em seguida, 1000 elefantes em pé em cima de sua cabeça. É mais ou menos o que você experimentaria no fundo do oceano. E isso sem mencionar todos os monstros marinhos que vivem lá, como gigantes lulas sendo apenas um deles. Então, começamos a enviar robôs submersíveis autônomos, e o que eles descobriram foi ainda mais assustador. Os robôs gravaram sons que ninguém consegue explicar. Algumas pessoas acusam os alienígenas, outras dizem que são baleias. A verdade é que os especialistas acreditam que as baleias podem fazer sons que ainda não conhecemos. Segundo alguns relatos, as baleias cachalotes criam uma explosão sônica que atordoa sua presa, tornando mais fácil pegá-la. Os especialistas acreditam que esse som pode parar um coração humano, mas ninguém o testemunhou e sobreviveu. Como 70% dos nossos oceanos ainda não foram pesquisados, não é de admirar que haja segredos aterrorizantes esperando por nós, e a maioria deles está no fundo da Fossa das Marianas. Número 11. Os desconhecidos 70% ou mais. É incrível como a tecnologia avançou a humanidade nas últimas décadas. Enviamos robôs para Marte e até conseguimos fotografar um buraco negro. No entanto, cerca de 70% dos nossos oceanos ainda estão inexplorados. Como é possível? Cobrindo cerca de 70% de nossa superfície, os oceanos são como um órgão vital do nosso planeta Terra. Eles regulam a temperatura e os padrões climáticos e sustentam a vida como a conhecemos. Então, por que sabemos tão pouco sobre eles? Bem, a exploração das profundezas do mar começou após a década de 1960 e até hoje enfrenta inúmeros desafios. Primeiro, a pressão no nível do mar. A pressão do ar sobre o seu corpo é de cerca de 20 kg por metro quadrado. À medida que você mergulha na água, essa pressão aumenta significativamente, chegando a 1000 vezes maior no fundo da Fossa das Marianas. Portanto, mesmo quando decidimos enviar submarinos robóticos para lá, tivemos que torná-los resistentes o suficiente para suportar essas pressões tremendas e ainda serem operacionais por milhares de horas seguidas. Além disso, chegamos à salinidade do mar. A água do mar é extremamente corrosiva, então objetos metálicos usados em embarcações e equipamentos marítimos precisam ser feitos de aço inoxidável especial. Mas dia a dia, a tecnologia humana está evoluindo, então esperamos que em breve sejamos capazes de desvendar os segredos mais profundos dos nossos oceanos. Número 10. O dedo de gelo da morte. Todo mundo que já experimentou o inverno se lembra de retirar gotas congeladas de árvores ou telhados e brincar com eles. Esse fenômeno deixou as pessoas perplexas por muito tempo. Foi observado pela primeira vez na década de 1960, mas só foi registrado em detalhes em 2011. Parece garras nebulosas da morte descendo da superfície até o fundo do oceano, congelando tudo o que entra em contato com elas. Também chamado de dedos de gelo da morte, esse fenômeno pode ser encontrado no Oceano Antártico, deixando um rastro de animais marinhos congelados em seu caminho mortal. Mas, o que é isso e por que acontece? Bem, tudo tem a ver com as temperaturas congelantes da Antártica. A água salgada leva muito mais tempo e temperaturas mais baixas para congelar do que a água doce. Quando a superfície do oceano começa a congelar, ela empurra o sal para fora, criando uma camada de água extra salgada chamada salmoura, que está abaixo da temperatura de congelamento e é mais densa. À medida que a salmoura começa a afundar, a água ao seu redor congela imediatamente, assim como o fundo do oceano, criando o que é conhecido como gelo âncora. Esse fenômeno pode ter até 25 centímetros de diâmetro, e se as condições forem adequadas, ele tem a capacidade de crescer alguns metros por dia. Criaturas que se movem lentamente no fundo do oceano não têm chance contra o dedo de gelo da morte. Embora o espetáculo é na verdade completamente natural, parece algo que saiu de um filme de ficção científica. Número 9. As cachoeiras submarinas. As cachoeiras são consideradas alguns dos lugares naturais mais fascinantes conhecidos pela humanidade.
As pessoas ficam maravilhadas com a vista, o som e o espetáculo de ver a água descendo por penhascos. Mas você sabia que existe um rio subaquático e uma cachoeira localizada no Mar Negro? Em 2010, uma equipe de cientistas estava investigando o Estreito de Bósforo, quando perceberam que havia um canal com mais de 30 metros de profundidade. Mas a descoberta mais surpreendente foi que a água estava fluindo por ele. Havia corredeiras e cachoeiras em certos pontos, e seu volume total era 350 vezes maior do que o do rio Tâmisa. Mas como isso é possível? Bem, acontece que o Mar Negro tem algumas características peculiares. Para entender o que realmente acontece lá, primeiro vamos olhar de onde vem a água. Existem dois principais caminhos pelos quais o Mar Negro é reabastecido com água. Primeiro, ele recebe grandes quantidades de água doce dos rios Danúbio, Dniester e Don, mas também recebe água salgada do Mediterrâneo. Como todos sabem, a água doce é muito mais leve que a água salgada, o que significa que a água salgada vai para o fundo, enquanto a água doce fica nas regiões superiores. Até que tudo se mistura, isso é chamado de estratificação. Portanto, efetivamente o rio no fundo do Bósforo é, na verdade, água extremamente salgada que se comporta de maneira um pouco diferente da água localizada acima dela. E essa mistura única de circunstâncias cria um espetáculo surpreendente de se ver. Número 8. O som dos icebergs. Eu mencionei sons misteriosos sendo gravados na Fossa das Marianas, mas esse não é o único som sinistro vindo do oceano. E este é ainda mais assustador, vindo de um lugar que é dito ser uma prisão submarina para monstros. Uma das primeiras gravações do som vem dos anos 1990. Alguns cientistas dizem que é o som de icebergs se quebrando, mas nem todos estão convencidos dessa teoria. A descoberta veio por acidente, enquanto especialistas estavam procurando atividade vulcânica subaquática no Pacífico. Várias gravações do estranho ruído foram registradas usando hidrofones, e era algo que ninguém jamais tinha ouvido antes. O mais surpreendente é que o som foi captado por diferentes hidrofones localizados a mais de 3.219 quilômetros de distância um do outro. É incrível pensar que esse é um som que provavelmente é o mais alto já registrado naturalmente pelo homem, e ainda assim, não podemos concluir definitivamente o que é ou de onde vem. Alguns cientistas dizem que os elementos do som são consistentes com a forma como os organismos vivos vocalizam. No entanto, nem mesmo as maiores espécies de baleias, como a baleia azul, são capazes de criar um som tão alto. Você tem alguma teoria? Será que há uma criatura gigante vivendo no fundo do oceano que ainda não vimos ou testemunhamos? Algo como o Kraken ou ainda maior. Número 7. O Stonehenge subaquático. Quando ocorrem períodos de seca, isso pode ser devastador para as pessoas que dependem da chuva. Mas uma seca recente teve um benefício sem precedentes, pois fez surgir um monumento semelhante ao Stonehenge da lama. Oficialmente conhecido como o Dolmen de Guadalupe, esta antiga ruína foi descrita pela primeira vez por um arqueólogo alemão chamado Hugo Obermeier, em 1926. Foram encontrados vários artefatos no local, como machados, facas, cerâmica e algumas ferramentas de cobre. O monumento em si é um círculo de cerca de 150 enormes pedras de granito, acreditadas datar por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Nem mesmo sabemos quem os construiu e qual era o seu propósito. No entanto, o local sofreu um grande golpe em 1963, quando o ditador Francisco Franco decidiu inundar a área durante a construção de uma represa. A ruína foi praticamente esquecida até que uma seca desastrosa atingiu a Espanha, para a alegria dos arqueólogos, e o Stonehenge espanhol reapareceu mais uma vez. Esta não é a única vez que o dolmen apareceu, e secas semelhantes aconteceram 3 vezes antes desta. Desta vez, pessoas empreendedoras que possuíam barcos começaram a organizar passeios turísticos, mas isso é de pouca consolação para os agricultores que mais sofreram com essa seca sem precedentes. Por outro lado, os arqueólogos enfrentam outro dilema. Eles devem mover as pedras para outro local antes que sejam submersas novamente, ou deixá-las onde estão e permitir que a natureza siga seu curso. Número 6. A água viva e imortal. O episódio mais angustiante da experiência humana é confrontar nossa própria mortalidade. É por isso que muitos acreditam que a busca pela imortalidade é o santo grau da humanidade. Recentemente, na esperança de se aproximar desse objetivo, os cientistas se voltaram para uma fonte improvável, uma criatura gelatinosa que flutua no oceano. Este animal incrível é o Turritopsis dohrnii, uma espécie única de água-viva,
encontrada pela primeira vez no mar Mediterrâneo e descrita na década de 1880. Suas notáveis habilidades são perfeitamente descritas pelo seu apelido, a água-viva imortal. Com 4,5 centímetros de comprimento, é realmente pequena, aproximadamente do tamanho da sua unha mindinho. Possui até 90 tentáculos e uma cúpula transparente, que abriga um estômago vermelho brilhante no centro. Então, como essa pequena criatura alcançou a imortalidade? Provavelmente não é o que a maioria de nós pensa quando anseia por uma vida longa, mas é, no entanto, um mecanismo de sobrevivência incrível. Quando essa água-viva é ameaçada ou ferida, ela volta a um estágio de desenvolvimento anterior, tornando-se uma pólipo. Pode-se pensar nisso como um botão de reinicialização, com a vantagem adicional de manter seu material genético intacto. Essa reinicialização cria uma colônia de pólipos que eventualmente se ramificam e liberam medusas que são uma cópia genética exata da água-viva original. Não temos certeza se os humanos podem aproveitar esse conceito, mas isso não o torna menos impressionante. Número 5. O Mar Lácteo. Jules Verne, o famoso autor que escreveu o incrível romance 20.000 Léguas Submarinas, que se passa inteiramente sob o oceano, não poderia nem imaginar a visão impressionante que temos hoje. No entanto, há um lugar no oceano que parece uma paisagem de outro mundo. Bem abaixo da superfície do Mar de Porto Rico, você encontrará um espetáculo incrível conhecido como o Mar Lácteo. Este fenômeno ocorre em uma camada de água com cerca de 18 metros de profundidade e é causado por micro-organismos bioluminescentes chamados de dinoflagelados. Esses organismos unicelulares emitem luz quando são perturbados, criando um espetáculo de luzes brilhantes que parecem estrelas caindo sob a água. Quando a água é agitada devido à passagem de barcos, mergulhadores ou ondas, os dinoflagelados produzem uma luz azul brilhante, criando um efeito espetacular. Imagine nadar sob a água e ser cercado por um mar de luzes brilhantes. Sem dúvidas, é uma experiência verdadeiramente mágica. O Mar Lácteo é um dos destinos mais populares para mergulhadores e entusiastas da natureza, e é uma prova de como a natureza pode criar espetáculos surpreendentes. Número 4. O Beijo da Morte. Quando ouvimos falar pela primeira vez do sarcástico Fringehead, pensamos que alguém estava fazendo uma brincadeira. Não tinha como existir um animal com um nome assim, mas então o vimos e tudo o que podemos dizer é que é ainda mais estranho do que o nome sugere. Como posso explicar como esse peixe parece? Bem, a primeira coisa que me veio à mente quando vi suas mandíbulas abertas foi o dinossauro cuspidor de ácido de Jurassic Park, aquele que tem a pele flácida na volta do pescoço e um grito de arrepiar os cabelos. Esse peixe me lembra disso. Claro, não há grito ou ácido corrosivo, mas a exibição de ferocidade é exata. Esses peixes são encontrados na costa da América do Norte no Pacífico. Geralmente têm menos de 25 centímetros de comprimento. Eles não impressionaram muito quando espreitam de suas tocas subterrâneas, mas uma vez que sai, é aí que se mostra um animal temível. Como você pode ter imaginado, são extremamente territoriais e não hesitam em atacar intrusos muito maiores do que eles. Possuem um conjunto de dentes afiados como agulhas, que usam para capturar presas e defender seu território. Sua defesa tem várias etapas. Primeiro, eles abrem e fecham repetidamente a boca para afastar os predadores. E quando isso não funciona, abre a boca o mais amplamente possível, fazendo com que pareçam várias vezes maiores do que realmente são. Eles também usam a boca para lutar entre si por território em uma forma estranha de luta de boca a boca. A natureza pode ser realmente assustadora, não é mesmo? Número 3. O tubarão alienígena. Se você ainda não percebeu, os oceanos em nosso planeta escondem criaturas misteriosas que ninguém jamais viu antes. Mas você sabia que algumas dessas espécies existem há milhões de anos? Em comparação com nós humanos, eles são os verdadeiros governantes da Terra. Estou falando de um tipo específico de tubarão, o tubarão fradinho. Ele é um verdadeiro fóssil vivo que apareceu nos oceanos quando o Tiranossauro Rex dominava a Terra. Apesar de ser um tubarão, ele é diferente de qualquer outro tubarão ou peixe deste planeta. Ele se parece mais com uma cobra e realmente parece que está se arrastando pela água em vez de nadar. Em sua boca, existem fileiras e mais fileiras de dentes afiados e curvos, esperando para morder algo. Um total de 25 fileiras podem conter mais de 300 dentes.
e cada um deles tem dezenas de pequenos pontos ramificados. Nada pode escapar de sua mordida. Ele tem a capacidade de abrir muito amplamente a boca, assim como uma cobra. E semelhante a uma cobra, seu sistema digestivo pode se esticar e expandir enquanto devora lentamente tudo o que entra em seu estômago. Seu nome em latim representa uma serpente, dragão ou réptil. Por mais que seja moderno, o nome é um pouco mais original. Vem de uma fileira de 6 guelras que lembram Elizabeth Ruff de uma peça de Shakespeare. Pelo menos alguns cientistas parecem ter senso de humor. Número 2. A esfera roxa. Agora que tocamos no assunto dos alienígenas, houve uma forma de vida curiosa filmada na costa da Califórnia que deixou os especialistas perplexos. Era uma esfera roxa localizada a 1,5 km abaixo da superfície. Uma embarcação de exploração chamada Nautilus foi usada em uma missão de observação em um desfiladeiro subaquático. Quando se depararam com um objeto esférico quase brilhante, a tripulação ficou chocada e começou a especular sobre o que poderia ser. Embora a esfera parecesse magnífica, achei o comportamento do caranguejo muito mais perturbador. A maneira como o crustáceo interferiu enquanto a embarcação filmava a esfera fez a equipe especular que poderia ser um saco de ovos semelhante ao que as aranhas fazem. Alguns pensaram que era uma água viva, enquanto outros contestaram essa afirmação. Em busca de respostas, a equipe usou uma mangueira de vácuo especial para recuperar a esfera para estudos adicionais. Ela foi então enviada para a Universidade de Harvard e seu Museu de Zoologia Comparativa. Para surpresa de todos, o estranho objeto foi revelado como sendo uma nova espécie de caramujo, na verdade, uma variante do nudibrânquio do mar, para ser mais preciso. Esses nudibrânquios fazem parte do gênero Branch, mas nenhum deles na Califórnia é roxo, então isso pode realmente ser uma nova espécie. Aposto que esses cientistas estão vibrando de alegria por descobrirem uma nova espécie. Mas eu ainda não consigo parar de pensar naquele caranguejo assustador. O que ele estava fazendo? Número 1. O monstro peixe-remo gigante. Além do Kraken, existe uma outra lenda que assombra os pesadelos dos navegantes há séculos, a do monstro marinho gigante em forma de um polvo, capaz de enrolar-se ao redor de qualquer navio e esmagá-lo em pedaços. No entanto, parece que a origem desses mitos vem de uma fonte improvável, o peixe-remo. Este misterioso animal vive nas profundezas do oceano e raramente é visto, mas quando aparece, parece algo que não existe em nenhum outro lugar deste planeta. Muitas culturas o consideram um mau presságio e acreditam que o avistamento de um peixe-remo encalhado em suas praias é um prenúncio de desastres iminentes, como terremotos. O peixe em si não é nada menos que uma aberração da natureza. Possui um corpo comprido e achatado, semelhante a uma fita, e pode atingir até 10 metros de comprimento. Seu corpo prateado refletivo permite que ele se camufle na água e muitas vezes é encontrado flutuando verticalmente. Apesar de sua notoriedade, o peixe-remo na verdade não tem dentes, mas usa sua boca ligeiramente côncava para capturar crustáceos. Devido ao fato de que seu corpo se assemelha a uma fita e pode às vezes atingir até 10 metros de comprimento, esse peixe incomum pode ter inspirado muitos mitos sobre monstros marinhos. Nada no oceano ou na terra se parece com o peixe-remo, o que o torna uma criatura verdadeiramente única e assustadora. Estes são apenas alguns dos mistérios e fenômenos inexplicáveis que continuam a intrigar a humanidade. Embora a ciência e a tecnologia tenham feito grandes avanços ao longo dos anos, ainda há muito que não sabemos sobre o nosso mundo e o universo que nos cerca. É esse senso de mistério e descoberta que torna a exploração e a busca pelo desconhecido tão emocionante. Não deixe de se inscrever em nosso canal e conferir outros vídeos. Até a próxima!